Então nós viemos aqui contar piada. Brincadeira, vamos falar da palavra de Deus, tá? Eu vou aqui fazer uma ministração que eu já fiz há um tempo atrás, porque afinal de contas eu não sou pastor, então eu não tenho que ficar fazendo uma ministração nova toda vez que eu venho aqui, né? Os pastores que se virem para fazer ministrações todo domingo. Pastora Rai, aí também, ela que se vira para falar de coisa nova toda vez que ela vem aqui. Como eu sou só filho de pastor, eu posso falar um monte de vezes a mesma coisa. Mas faz muito tempo já que eu trouxe essa palavra, então acho que vai ser bem legal a gente ouvir de novo. Se você se lembra dela, o problema é seu, vai ouvir de novo. Mas vamos lá. Abrindo nossas Bíblias lá no segundo livro dos Reis. Deixa eu até abrir a minha aqui também. Segundo livro dos Reis, lá no Velho Testamento. Capítulo 5. Uma história muito conhecida a partir do verso 1. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre este personagem, ou alguma música, alguma história, alguma coisa você já ouviu a respeito dele. A cura da lepra de Naamã. Então, vamos aqui falar de uma perspectiva um pouquinho diferente, essa história tão famosa, tão conhecida. Então vou ler a partir do verso 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e um homem de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa investida, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o curaria da sua lepra. E então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu cure de sua lepra? Notai, peço-te e veja, que ele busca razão para contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta de Eliseu. Então mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará limpa. Uma história muito conhecida, como eu já disse, e a gente vai ver a continuação dela. Mas, se a gente pensar sobre Naamã era o segundo homem da Síria, o segundo homem mais importante do reinado, mais importante daquela época naquela região. Os sírios, durante um tempo, dominaram uma boa parte ali do Oriente Médio, algumas partes da Ásia. Hugo, professor de história, me corrija se eu estiver errado. Mas os sírios tiveram um grande império nesse tempo. E este homem era o comandante dos exércitos da Síria. E por meio dele, Deus até usou a vida de Naamã muitas vezes em suas batalhas. Mas Naamã, apesar de tudo isso, era um homem extremamente infeliz, porque ele tinha lepra. E naquela época a lepra era uma das doenças, se não a mais séria que tinha, porque não tinha cura. Hoje em dia é muito difícil ainda o tratamento para a lepra. Naquela época era sinal de morte. Pessoa que tinha lepra, todo mundo olhava e falava: vai morrer daqui a pouco. Era uma doença que vai matando você aos poucos, porque até então não tem nada de errado, porque ninguém tem pressa de morrer. Mas todo dia a morte batendo na sua porta. Imagina a situação de um cara desse. E aí você imagina ele acordando todo dia, olhando para os seus soldados, para os seus comandantes, falando: poxa vida, eu posso dominar qualquer reino, posso entrar em qualquer cidade, posso roubar a fortuna de qualquer um,
mas eu não posso ganhar essa doença. Eu não posso ganhar contra mim mesmo, que estou morrendo pouco mais a cada dia. Deus tem sempre mais do que pedimos ou pensamos. Mas, apesar de tudo isso, quando a gente está na situação complicada, quando a gente está num momento difícil, é muito ruim nós nos lembrarmos disso. Muito ruim nós nos lembrarmos de que existe um Deus, que Ele está no controle mesmo quando as coisas parecem ir de mal a pior. Mesmo quando parece que tudo dá errado. Então a gente tem o costume de muitas vezes esquecer. E Naamã tinha tudo para ser um homem feliz, realizado, mas ele não conseguia. Em uma das batalhas foi contra Israel. Israel levou uma costa da Síria. E Naamã levou consigo uma garotinha. E agora nós vamos entrar numa parte mais sociológica aí da Bíblia. Quando a Bíblia fala uma menina, você pega a tradição judaica, onde os garotos e as garotas são considerados adultos a partir dos 13 anos de idade. Então quando a Bíblia fala que é uma menina, é porque é uma menina mesmo. Devia ter seus 7, 8, 9 anos, 10. Porque se fosse mais de 13 anos, falaria mulher, mas falou uma menina. E esse é um dado muito importante, anota aí, a gente vai tocar nesse assunto mais tarde. E ela é levada, a Bíblia nem sequer cita o seu nome, mas é uma parte muito importante nessa história deste homem tão conhecido, tão famoso, que se não fosse por ela, talvez a história de Naamã tivesse sido outra. E aí você imagina essa garota, para ela era muito difícil ser uma escrava. Primeiro motivo, obviamente, ninguém quer ser escravo, ninguém quer trabalhar de graça, ninguém não quer ser dono de si mesmo. E essa garota era uma escrava. Segundo, ela era escrava na casa de um leproso, o que para Israel era uma coisa extremamente impura. Os leprosos em Israel viviam em outras cidades. Quando vinha um leproso, você tinha que atravessar a rua, você não podia nem ficar perto dessa pessoa, e de repente essa menina se vê trabalhando na casa de um leproso, onde ela cresceu ouvindo de que ela não poderia chegar perto disso. As normas sanitárias de Israel eram rigorosíssimas contra a lepra, e ela estava lá dentro, não tinha opção, ela estava lá. E muitas vezes nós somos como essa garotinha. Nós estamos em lugares que nós não queremos estar, fazendo coisas que muitas vezes não queremos fazer. Mas um detalhe muito importante, que aquela garota ela não estava onde ela queria, mas ela estava onde Deus queria que ela estivesse. Quantas vezes a gente, por passar em situações difíceis, se pergunta se aquilo tem um propósito, qual que é esse propósito? O que nós devemos fazer com essa situação? Para onde devemos ir? Com quem devemos falar? E o tema dessa mensagem é: não deixe o seu coração azedar, não deixe o seu coração se endurecer por conta das dificuldades da vida, porque a vida ela vem forte, muitas vezes mais do que nós conseguimos aguentar, muitas vezes injusta. A vida pode ser fria, pode ser pesada, mas não deixe que isso azede o seu coração, não deixe que isso te torne uma pessoa amargurada, com as situações e nem com as pessoas que te cercam, porque muitas vezes é muito comum também, quando nós ficamos nervosos com alguma situação, a gente descontar em quem está do nosso lado. Aí os casais que me falem, já estou vendo a Jaque cutucar o Marcos ali, as famosas patadas, que um dá no outro, desliga o WhatsApp, não atende o telefone, bloqueia no Facebook, e não quero nem olhar para sua cara. Eu estou só ouvindo, isso acontece em outras igrejas, aqui eu tenho certeza que não. Mas é muito comum a gente fazer isso. E essa garotinha, ela tinha tudo para fazer isso. Pensa na situação toda que ela estava vivendo, e olha para Naamã leproso e fala: leproso não é à toa. Homem rico, bem sucedido, muito provavelmente
deve ter matado algum de seus parentes, porque foi uma batalha contra Israel. E se ela foi levada escrava, é porque os homens perderam a batalha, provavelmente morreram. Então seus pais, seus irmãos, seus primos provavelmente foram mortos, ou não por Naamã, mas por seus homens. Então ela tinha tudo para odiar Naamã com todo o seu coração. Ela tinha tudo para simplesmente orar para Deus, que Deus matasse aquele homem que tinha feito tão mal a ela, que tinha roubado de sua terra, que tinha feito escravo, matado seus parentes. Mas muito interessante o que ela fala. Ela fala para a mulher de Naamã, porque nem a Naamã ela tinha acesso. Se ele estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta, o cara é bom, vai curar ele rapidinho. E a mulher de Naamã, ouvindo aquilo, agora meu Deus do céu, nós vamos, mais um passeio sociológico aí. Essa história foi antes de Cristo, há muitos e muitos milhares de anos atrás. Então naquela época, que valor tinha a palavra de uma mulher? Nesse contexto, qual valor tinha a palavra de uma mulher menor de idade? Era uma criança, escrava e estrangeira. Não valia nada. Só que a palavra ela só não vale nada quando ela não vem acompanhada de testemunho. Porque o testemunho daquela menina passou por cima de todas as circunstâncias que cercavam ela, de tudo isso que nós falamos. E ela falou, lá tem um profeta do Deus vivo, e ele pode curar Naamã. E aí você imagina, à noite, Naamã chegando para dormir, depois de reuniões intermináveis com generais, comandantes, com o rei, chegando em casa para dormir, quem está lá? Mulher de Naamã. E não importa o quanto o homem trabalha no dia, chega no final do dia, a mulher quer conversar. Vamos conversar. E aí a gente imagina lá, mulher de Naamã, falando, Naamã, menininha lá de Israel, falou comigo que lá na Samaria tem um homem que pode te curar. E aí Naamã, todo bom marido, ouvinte, o que é, mulher? Vou para Samaria nada, vamos dormir. Estou falando, isso acontece em outras igrejas, isso não acontece aqui. E aí, mas nada como um dia após o outro. E aí de novo, está lá a menininha trabalhando com a senhora do Naamã. E ela fala, minha senhora, tem um profeta lá em Samaria. Samaria, anota esse nome, Samaria. Lá em Samaria tem um homem que pode curar o meu senhor. E aí chega de novo Naamã, depois de suas reuniões, depois de suas batalhas. Chega lá e a mulher, Naamã, vamos conversar. Vai conversar do quê? Não sei, você quer falar. Isso acontece em outros lugares, não é aqui. Não sei, só quer falar. Naamã, a menina veio falar comigo de novo, Naamã. A menininha é joia, trabalha bem, não empurra a sujeira para debaixo do tapete, trabalha certinho, faz suas orações. Eu vejo ela, realmente tem fé, e ela está falando que esse homem pode te curar. E aí Naamã, como todo homão, ouvindo sua esposa, fala, mas você já pensou no custo que é chegar até Samaria? Samaria é longe, eles estavam lá em Damasco. Isso é longe. Sabe quantas ferraduras nós vamos gastar para chegar lá? Quantos tanques de camelo não vai para chegar até lá? É muito longe, deixa isso para lá. E aí no outro dia, a mulher de Naamã de novo. Naamãzinho, filho, vem cá, vamos falar, vamos conversar. Naamã, a menina falou comigo, para mim falar contigo, que lá na Samaria tem um profeta que pode te curar. E aí depois de muita insistência, não se sabe quanto tempo, Naamã cedeu, como todo marido, cedeu à pressão da esposa. E aí ele foi falar com o rei. Chegou lá, meu rei, lá tem uma menininha que falou com minha mulher, que falou comigo, para mim falar contigo, que lá na Samaria tem um profeta que pode me curar. E aí o rei falou, olha, mas você sabe quanto é que custa para chegar até lá? Você, dá para confiar nessa menininha? Dá, a menininha é jóia, trabalha bem, faz suas orações, não sai namorando escondido por aí, não sai fazendo bobeira.
não fica ouvindo funk, menininha é joia. E aí o rei olhou assim, não, tudo bem Naamã, você já me deu muitas vitórias, você nunca me deu motivo de nada contra você, então tudo bem, você pode levar um ouro aqui do palácio, pode levar umas roupas, pode levar prata. Pensou que legal, né? Você poder chegar no seu patrão e falar, vou lá pra... Qual praia famosa? Eu nem sei o nome das praias. Recife, Porto de Galinhas. Me vem a mente. Vou para Porto de Galinhas, seu chefe fala, você vai ficar no hotel 5 estrelas e eu pago tudo. Pensou que legal? Então Naamã tinha um chefe muito bom. Você vai, vou providenciar camelo, cavalo, mula, jumento, comitiva toda, ouro, prata, roupa, e ainda vou dar uma carta para o rei de Israel. E aí Naamã pegou todas as suas tralhas, partiu, né, e no meio do caminho, muito provavelmente, Naamã pensando consigo mesmo, né, será que essa menina falou a verdade? E se eu chego lá e esse cara não me cura? Porque muitas coisas poderiam passar na cabeça dele, né, e a primeira coisa era que se realmente o Deus daquela garota fosse tão forte, por que a Síria ganhou a guerra contra Israel? Era uma pergunta muito válida. Principalmente a um homem acostumado com a sua estratégia, com seu pensamento lógico. Mas o testemunho dessa garota passou por cima de tudo isso. Assim como o nosso testemunho passa por cima de todos os argumentos quando a gente chama alguém para vir para a igreja, amém? Nosso testemunho ele é muito importante, ele fala mais do que as palavras. As palavras dizem muito pouco. O testemunho é o que conta. Não adianta nada você chegar aqui e falar de um Deus de amor se você não consegue amar seu filho, se você não consegue amar sua esposa, amar seu esposo, que tem chulé, que muitas vezes não lava a louça, que ronca. Mas nós falamos de um Deus de amor, então se nós falamos de um Deus de amor, nós temos que amar. Certo? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Ouvi revelações aí, vários cutucões de lá e para cá. Vai seguindo a nossa história. Naamã foi. Chegando lá, o rei de Israel. Opa! Deixa eu ver se conheço essa. Não conheço. Depois alguém me conte qual que é. E aí chegando em Israel, ele foi lá direto no rei, entregou a carta. E aí na carta que a gente leu aqui, eu vou dar uma contextualizada, né? Eu vou dar uma atualizada nessas palavras. Chegou a carta e o rei de Israel abriu a carta, e lá naquela carta dizia: ó rei, eu rei da Síria que estou falando, hein? Estou mandando Naamã aí, ou você cura, ou você cura. Porque se você não curar, eu vou entrar aí e te arrebento de novo. E aí, o que o rei de Israel fez, como todo bom homem fez? Rasgou a roupa, e agora, quem poderá me defender? Quem sou eu para que esse rei me mande alguém para curar de lepra? Sou eu Deus, por acaso? E aí, a gente vendo tudo isso, o rei rasgando a roupa, e falando que não pode curar, e a gente imagina Naamã vendo toda essa cena. Imagina, você entregar uma carta para alguém, o cara lê aquela carta, de repente ele arranca a roupa. O Naamã ficou olhando parado assim. E aí um pensamento passou na cabeça dele: quando eu voltar para Síria, eu vou pegar aquela menina e vou dar um couro nela. Olha, eu entreguei a carta aqui, olha o que esse homem faz passar vergonha na frente de toda a minha comitiva. Pensa nos comentários que vai ser depois. O pessoal que estava na comitiva de Naamã, chegando lá na Síria, e falou: olha, eu não sei o que estava escrito naquela carta, mas o rei ficou pelado quando leu, e foi Naamã que entregou. Pensa na situação embaraçosa. E aí, mal o rei rasgou a roupa, Eliseu já estava sabendo. Você vê como que a fofoca é uma coisa, né? É um problema antigo já. Fofoca acontece, e é por isso que muitas vezes Jesus gostava muito de fofoqueiro, né? Que ele falava umas palavras mágicas no mundo da fofoca. Quando ele curava alguém, o que ele falava? Vai, não conte pra ninguém. Tinha 3 anos para divulgar o ministério, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada.
tinha a fofoca, que é a melhor rede social desde os tempos mais antigos. Opa! Ó, falando de fofoca, as coisas caem. Mas, e aí Eliseu foi lá e falou: olha, manda esse Naamã vir falar comigo, que aí vocês vão saber que na quebrada tem Deus em Israel, que é Corinthians, certo? Pode mandar o cara vir aqui, que eu não tenho medo não. E aí Naamã recebeu aquele recado e aí ele lembrou: poxa vida, a menina mandou falar com o profeta, não mandou falar com o rei, foi burro, eu vim no cara errado. Essa parte da história, ela nos ensina uma coisa muito importante. Essa garota, nesse contexto que eu estou dizendo, isso não é bíblico, não é canônico, né? Estou fazendo uma analogia, que essa garota, ela representa o Evangelho. O Evangelho, ele aponta para uma pessoa, Deus. E toda vez que você buscar a solução em alguém ou em alguma coisa que não seja Deus, você vai se frustrar. Porque a menina falou para ela procurar o profeta, não falou para ela procurar o rei. E Naamã, na sua lógica, no seu entendimento, ele falou: eu não vou falar com o profeta, eu vou falar com o rei, porque o rei é mais poderoso do que o profeta. Quantas vezes nós não fazemos isso na nossa vida? Eu não vou falar com Deus, não vou esperar o meu pagamento cair. Porque aqui, na terra, no mundo real, o dinheiro fala mais alto. Ou eu não vou falar com Deus, eu vou falar com o meu amigo que é rico e que tem para me dar, que tem para me emprestar. Porque eu não vou confiar em Deus. Mas toda vez que você for buscar a solução em algo ou em alguém que não seja Deus, você vai se frustrar. E aí a gente começa a entender por que muitas pessoas andam vazias no mundo, à busca daquilo que possa saciar. Não é namorado, não é marido, não é dinheiro, não é Corinthians que vai te satisfazer. É Deus. O Evangelho aponta para Deus. Mas e Jesus? A gente já vai falar dele mais tarde. Eu sei que você pensou isso. Calma aí. Segura essa emoção. Continuando a nossa história, Naamã foi. Tudo bem, vou dar mais um crédito para essa menininha. Afinal de contas, eu fiz o erro aqui. Tudo bem, vou lá no profeta. E aí ele chega na casa de Eliseu, uma casinha muito simples, no alto de uma colina, com algumas plantinhas do lado. E o profeta tinha o seu aprendiz, Geazi. Inclusive, nome muito legal para pôr no seu filho, Geazi. Olha que legal. Para quem for ter filhinhos em breve aí, um nome muito bacana. E Geazi lá cuidando dos seus afazeres, de repente ele vê uma comitiva gigantesca chegando, com muitos camelos, com muitos carros, com muitos homens, com muito ouro, com muita prata, com roupas e tudo mais. Os caras na ostentação mesmo, só com o camelo da Oakley, só com roupa da Quicksilver e seus afins. Olha, isso aí, Flávio, é nóis. Como é que é? Com as duas mãos, depois eu faço. Sinal da ostentação. E aí Geazi entrou para falar com o profeta, e aí eis que o profeta vai e fala uma coisa, no mínimo, inusitada. O que o profeta falou? Falou: Geazi, manda o cara tomar banho. Literalmente, manda o cara tomar banho. Não é um só não, manda ele tomar 7. Para dar jeito. E aí você pensa em Geazi, um garotinho aí do tamanho da Duda, pequenininho, saindo para falar com Naamã, general, que devia ser um cara desse tamanho, forte, acostumado com a guerra, cheio de soldados. E aí o Geazi abre a portinha: ô moço, o profeta mandou você tomar banho. Como assim mandou tomar banho? E foi 7, não foi um só não. E no Rio Jordão, para piorar, que o Rio Jordão ele é um rio lá nascendo. Ele tem aquela água dele, é cor de areia, é terra pura que corre ali. E aí Naamã ficou irado. Se você ler o texto depois, ele ficou irado,
Ele falou: eu achei que ele ia sair e que ia colocar a mão sobre mim, invocar o nome do seu Deus e eu ficaria curado. E ele fica muito, muito bravo. E a primeira coisa que passa na cabeça de Naamã, quando eu chegar na Síria, eu pego aquela garotinha e ela não vai mais dormir, só vai trabalhar. Fez vir até aqui para o cara vir mandar tomar banho. Tomar banho eu tomo na Síria, onde os rios são limpos, onde a água é cristalina, vim tomar banho nesse lamaçal. E esse é um outro ponto muito importante da nossa história. Muitas vezes a gente vai em algo ou em alguém que não é Deus. E aí quando a gente cai a ficha, fala: não, vamos para Deus então. E chegando em Deus, nós queremos falar para Deus como fazer. Assim como Naamã, eu achei que ele ia sair, pôr a mão sobre a minha cabeça e invocar o nome do seu Deus. Quantas vezes nós não fazemos planos para Deus agir? Não, porque eu já bolei tudo, igual aqueles planos do coiote para pegar o papaléguas, né? O ponto A, o ponto B que ativa o ponto C, e vai cair a bomba bem na hora que o papalégua passar. E literalmente aqueles nossos planos são como os planos do coiote. Mais cedo ou mais tarde vai dar errado. E tudo isso tem um motivo. Que a palavra diz que os planos de Deus não podem se frustrar. Então, por consequência, que se frustrem os nossos. Porque muitas vezes nós fazemos planos para Deus agir, esquecendo que Deus é uma pessoa. A gente pensa que Deus é simplesmente uma força, uma energia cósmica, ambulante, que a gente invoca quando a gente precisa, e solta o Hadouken quando dá a hora certa, o especial está cheio. E a gente esquece que Deus é uma pessoa, mais do que uma pessoa, Ele é nosso Pai. O Pai, Ele sempre sabe o que é melhor para o filho. Mesmo que muitas vezes você não entenda o que está acontecendo, mesmo que muitas vezes você sofra. E eu vi uma frase no Facebook também, fico muito tempo no Facebook, fazendo nada, só olhando lá o que os outros postam. Inclusive, vira para o seu irmão e fala alguma coisa, achei legal aquilo lá. Parabéns, acho que foi a Paula que compartilhou, para não ficar repetindo as coisas assim, coisa chata. Mas, e eu vi uma frase muito, muito interessante, que ele dizia sobre Jó. Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, mas ele viu a Deus e isso bastou. Será que para nós poderíamos dizer isso? Eu não entendo por que eu estou passando por isso, mas eu entendo que eu tenho Deus, então isso me basta. Eu não entendo por que eu nasci na família que eu nasci, eu não entendo por que eu tenho o emprego que eu tenho, ou se eu conheço as pessoas que eu conheço, mas será que Deus tem sido bastante? Ou nós continuamos fazendo nossos planos, esperando que o papaléguas passe na hora certa para ativar a armadilha? Naamã ficou muito bravo, pegou e foi embora. Imagina o Geazi deve ter ficado branco, né, de ver um homem de guerra bravo, nervoso. Saiu lá igual o Zé dos Capé, né? Ninguém entendia nada do que o cara estava falando. Passou um tempinho, os amigos de Naamã foram com ele nessa viagem e sofriam junto com ele por causa da sua lepra. E eles falaram assim: Naamã, vem cá, no meu escritório aqui. Se o profeta tivesse te pedido para você fazer uma coisa muito difícil, você não faria? Se ele tivesse mandado você subir na montanha, plantar uma bananeira em cima de uma bola enquanto você mascava um chiclete, você não ia fazer? Eu ia, porque afinal de contas, quem precisava da cura era ele. Tanto é que eu trouxe ouro, trouxe prata, trouxe tantas coisas que ele poderia querer. Então, filho, ele só te mandou tomar banho, por que você não vai? E aí esses amigos, na nossa analogia aqui, eles representam o Espírito Santo.
que não nos abandona, mesmo quando a gente faz coisa errada. Mesmo quando nós tomamos a decisão errada, o Espírito Santo está conosco. Ele não nos abandona, ele sempre tenta nos convencer a fazer o certo, a voltar, a cumprir o que Deus manda. E aí Naamã, passando a sua raiva, passando o seu momento nervoso, falou, tá bom, então vamos lá. E aí Naamã vai lá para o Rio Jordão, todo lamacento, fica de tanga, pensando na vergonha que era, ele estava com um monte de gente, com seus soldados ali, ele sabia que nos soldados dele tinha uns fofoqueiros, que ia bem falar que viu ele de cueca assim que pisasse na Síria, ia ficar conhecido no reino todo como um homem que ficou de cueca para tomar banho no meio da lama. E Naamã foi, mergulhou uma vez, saiu e nada, mandou os amigos olharem, nada, tá bom, foi mais uma e nada, foi mais outra e nada, 5, 6, na sexta vez ele já estava mergulhando pensando em como que ele ia bater na menina, tinha mandado ele para lá, perto daquela garota para ele voltar. Ele levantou na sexta vez, por quantas vezes o homem mandou? Foi 7. Baixou a 7ª vez, levantou, curado, não tinha mais nada, estava com a pele igual pele de bebê. E aí foi aquela alegria, aquele alvoroço, todo mundo se abraçando, igual ao final de Copa do Mundo, todo mundo que nos conhecia, até os que não se gostavam, estava todo mundo chorando junto, olha que alegria, o cara foi curado. E aí Naamã pegou, provavelmente se lavou em outro lugar, né, estava cheio de lama, subiu nos seus camelos e voltou para a casa do profeta. E dessa vez Eliseu atendeu Naamã, porque a menina representa o Evangelho. Onde o Evangelho entra, a transformação é inevitável. Se você de fato deixar o Evangelho entrar, a transformação é inevitável. Por mais que você não queira, você não é mais o mesmo. Essa garota representa o Evangelho, que tinha todos os motivos do mundo para não nos querer, mas Jesus morreu por nós, e hoje nos é anunciado as boas novas. Os amigos de Naamã representam o Espírito Santo, que não nos deixa, que não nos abandona, sempre tenta nos convencer de fazer aquilo que é certo. O profeta representa Deus, que naquele momento, naquele contexto histórico, era de fato a representação de Deus na terra, porque Jesus não tinha vindo ainda, então Deus falava através dos profetas. E o Rio Jordão, ele representa Jesus, porque a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, e ninguém chega até Deus sem passar por Jesus. Então, se você não passar por Jesus, você não vai chegar até Deus. E a mensagem de Jesus é uma mensagem muito louca. A outra vez que eu ministrei aqui, a gente falou de algumas coisas meio lunáticas, ficava meio maluco, por isso que eu sou meio esquisito. Que a palavra de Deus é loucura para os homens. Onde você morrer para si mesmo, onde o mundo que está acostumado a falar cada vez mais, pense em você mesmo, leve vantagem, puxe o tapete do cara que está do seu lado, não deixe a oportunidade passar, enquanto Jesus está vindo e dizendo, tome sua cruz e siga. E Naamã foi curado e passou pelas águas do Jordão, voltou para a casa do profeta, e o profeta estava lá tomando seu tereré em sua varanda, baixinho, gordinho, calvo, tomando seu tereré, cadeira de balanço. E aí chega Naamã com toda a sua comitiva, fala, olha, fui curado. E o profeta, é mesmo? Olha que esquisito, né? E aí Naamã fala, olha, eu trouxe aqui muito ouro, muita prata, muitas roupas finíssimas que só a realeza tem direito de usar, e eu queria entregar tudo isso para você. E Eliseu fala, não quero, porque afinal de contas eu só te mandei tomar banho. Se fosse curado ou não, nem eu sabia, só te mandei tomar banho. Se quer dar alguma coisa, joga lá no rio, foi o rio que te curou.
E nesse ponto, uma outra lição muito importante, que apesar de Naamã ter recebido o Evangelho, que é a garotinha, ter ouvido, ter passado pelo rio que é Jesus, ter voltado e finalmente se encontrado com Deus, ele ainda tenta comprar aquilo que não tem preço. Me parece que Naamã estava querendo pagar pelo seu milagre. Com isso ele estava dizendo: você não fez nada demais, você me deu uma cura, está aqui o pagamento. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus também, usando a nossa vida cristã como pagamento e diminuindo o sacrifício de Jesus. Afinal de contas, nós somos tão santos, somos tão bons, e por ser tão bom, eu me vejo no direito de criticar os outros. Por ser tão bom, eu me vejo no direito de condenar o meu irmão ou a minha irmã, ou meus colegas de trabalho que ainda não conhecem Jesus, e fazer deles menos, e achar que porque eu recebi o milagre, porque eu sou evangélico, eu sou mais do que eles. Quando na verdade, quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem esse Deus. E a partir deste momento, Naamã toma um choque. E ele fala o ponto-chave dessa história. Ele fala para Eliseu: profeta, o senhor me permite levar 2 mulas de terra, encher 2 baldinhos de terra e colocar em cima da mula, desse lugar, porque quando eu chegar na Síria, eu vou fazer um altar com a terra de Israel, porque a partir de hoje, eu não sigo mais nenhum Deus da Síria, a não ser o Deus que eu conhecia aqui em Israel. Nesse momento foi que realmente Naamã entendeu qual era o propósito de Deus. Naamã foi buscando uma cura, e Deus tinha muito mais para ele. Talvez hoje você esteja buscando uma cura, uma promoção, um emprego, qualquer coisa, um carro novo, uma casa. Deus tem muito mais para você, mas a partir do momento que você entender que existe um Jesus e que você não vai chegar até Ele sem passar por Jesus, e que ao passar por Jesus você deve deixar todas essas coisas, porque isso não tem importância nenhuma. Que diferença vai fazer daqui a 100 ou a 200 anos o fato de você ter dirigido um carro velho ou você ter dirigido um Camaro amarelo? Que diferença faz daqui a 200, 500 anos o fato de você ter morado numa casinha, um quarto e cozinha, ou você ter morado numa grande mansão? Isso não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença daqui a 100 ou a 200 anos, primeiro, é a sua salvação, que diz respeito à sua eternidade. Você reconhecer que existe um Deus e parar de tentar fazer planos para que Ele haja e finalmente se render à sua vontade. Perder o controle para ganhar a vida eterna. E a segunda coisa que vai ficar para a eternidade é aquilo que você ensina para a próxima geração. O tipo de cristão que você está sendo hoje é o tipo de cristão que você quer ver os seus filhos serem? O tipo de pessoa que você é hoje é o tipo de pessoa que você quer que a geração que está vindo seja? Nós vivemos num mundo muito ingrato. É um mundo onde ele vai e fala para você: vai e faz, faça tudo o que te der vontade, experimente tudo, use tudo, seja tudo, quebre as suas correntes, liberte-se.
E quando você faz isso e quebra a cara, porque não existe outro destino a não ser esse, quando tudo dá errado, essa mesma sociedade que mandou você ir lá fazer tudo isso, vai te virar as costas, porque você está quebrado e você já não serve mais de padrão. É um mundo muito ingrato. E talvez você possa estar hoje nessa condição. Já apanhou muito, já sofreu demais, não entende o porquê aconteceu muitas coisas na sua vida. Talvez seja a hora de você começar a entender que existe um Deus e que Ele te basta. Assim como Naamã, e ele falou: quando eu voltar para a Síria, o meu rei, ele se apoia em mim, que já era provavelmente um homem idoso, para poder se ajoelhar diante da estátua do Deus da Síria. E ele falou: quando o meu rei fizer isso, eu vou ter que me abaixar também, porque ele usa as minhas costas como apoio. Mas eu quero que você saiba que mesmo que os meus joelhos se dobrem, o meu coração não se dobra diante de mais nenhum Deus. Nós estamos no mundo, a gente não vai fazer aqui um mosteiro, e ninguém nunca mais vai sair daqui para a gente não se contaminar com as coisas do mundo. Nós vivemos neste mundo, fazemos parte, somos assalariados, outros donos de empresas, mas estamos todos nesse sistema. Mas a gente não pode deixar que esse sistema entre aqui dentro e mude aquilo que nós somos. Porque você nasceu para ser filho de Deus. Você não nasceu para mais nada, a não ser filho de Deus. E isso deve ser o suficiente.